Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. O vídeo de hoje vai ser sobre tradição e para isso nós vamos conversar sobre o conto A Loteria, da Shirley Jackson, tanto nessa edição da Dark Side, que é uma adaptação para a história em quadrinhos do conto da Shirley, quanto propriamente da história mesmo escrita, que está presente aqui nessa compilação chamada Contos Clássicos de Terror. Se você nunca leu nada da Shirley Jackson, você provavelmente já teve contato com ela através de algum filme, através de alguma série que tenha sido baseado em alguma história que ela escreveu. Uma das mais recentes e das mais interessantes, na minha opinião, foi A Maldição da Residência Hill, uma adaptação que a Netflix fez em 2018 do livro da Shirley Jackson. Mas se você nunca ouviu falar na Shirley, ela foi uma das principais autoras norte-americanas de terror e de suspense. E ela influenciou aí uma geração de escritores que vieram depois dela, como Stephen King e Neil Gaiman. Então, a Shirley Jackson é uma autora que teve muito destaque nessa segmentação de história de terror, e talvez A Loteria seja o conto mais famoso que ela escreveu durante a sua vida. Quando a gente fala de A Loteria, a gente tem que levar em consideração que é um conto curto, que tem menos de 10 páginas, e os vídeos que a gente fez aqui no canal até agora foram sobre livros inteiros, ou sobre romances, ou sobre alguma obra. E nos vídeos eu evitava dar spoiler do final, do que acontecia. No caso de A Loteria, como se trata de um texto muito curto, vai ser muito difícil não dar spoiler, então já fica o aviso que esse vídeo vai ter spoiler, eu vou precisar falar do final do conto, justamente porque o conto discute muito essa questão de tradição e a questão do que é a bondade e o que é a maldade quando a gente pensa no coletivo. Então, já entrando aqui no conto, do que se trata A Loteria? A Loteria é um conto que se passa numa cidadezinha, em um vilarejo com pouco mais de 300 pessoas, aparentemente pacífico, e que tem início ali no comecinho das férias escolares das crianças. No começo do conto a gente vê que é um dia ensolarado, aqui a gente está pensando no final de junho, nos Estados Unidos, que é quando começa o verão, e que é quando as escolas dão férias para as crianças. Então o conto começa com as crianças brincando e correndo pela rua, mas a gente já começa a perceber que tem alguma coisa esquisita rolando por ali, porque a gente sabe desde o comecinho que vai acontecer uma loteria, ou seja, que vai acontecer um sorteio naquela cidade, e as crianças no começo do texto estão reunindo pedras e colocando no bolso para o momento dessa loteria. Ou seja, algo esquisito vai acontecer ali, né? Então a história começa com as crianças correndo e reunindo as pedras, e pouco a pouco os habitantes daquela vila vão se reunindo ali numa pracinha, porque daqui a pouco vai começar essa loteria, vai começar esse sorteio. Existe um clima tenso aqui, então a gente vê que os adultos estão conversando, mas eles não estão rindo, no máximo eles estão sorrindo. As mulheres estão tensas, os homens estão conversando entre si, mas todos assim muito rijos, com a postura muito dura, assim, porque alguma coisa muito estranha está prestes a acontecer. Aqui a gente tem que lembrar do comecinho das crianças pegando as pedras para o momento da loteria. E como funciona essa loteria? A loteria acontece uma vez por ano, ou seja, todo mês de junho essas pessoas se reúnem ali na praça para fazer esse sorteio. O que é exatamente esse sorteio? Bom, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, até chegar no finalzinho do conto, a gente vai recebendo várias dicas do que está prestes a acontecer, mas a gente nunca tem certeza até chegar no momento derradeiro, naquele momento final do conto, em que realmente a gente tem certeza do que vai acontecer. A loteria é um evento anual que acontece nessa região, e a gente não sabe exatamente o porquê que ela acontece.
a gente tem algumas dicas, porque enquanto as pessoas estão se preparando ali para o sorteio, né, estão montando palco ali na pracinha, quem vai conduzir a loteria está se preparando, né, está colocando o microfone, está fazendo tudo, as pessoas vão conversando e o conto vai colocando essas conversas para a gente de uma forma bem sutil, nunca entregando muita informação, mas também não escondendo. Essa loteria acontece anualmente e por que ela acontece? Existe uma tradição ali naquele povoado, existe uma crença de que essa loteria precisa acontecer para que a colheita daquele ano seja farta. A gente está pensando num vilarejo pequeno, que provavelmente tem ali nas plantações e na colheita o sustento de tudo, o motor de tudo, e essa loteria acontece todo ano como uma forma de tradição, como uma forma de crendice, digamos assim, que para existir uma colheita farta, para que a economia naquele ano se desenvolva, essa loteria precisa acontecer. Mas o que é exatamente esse sorteio? O que é exatamente essa loteria? O chefe de cada uma das famílias retira um papelzinho e se algum deles recebe um papelzinho que está com uma marcação, os membros dessa família, todos os membros dessa família, têm que retirar novamente os papéis e se algum papel daquela família estiver com essa marcação, essa pessoa vai ser sacrificada. No começo do conto, a gente viu as crianças reunindo as pedras, a gente vê todo mundo indo lá para o centro da pracinha, a cerimônia começa, os chefes de família pegam ali os papéis, quem está com a marcação vai ter alguém da família que vai passar por esse sacrifício, e a gente chega no final do conto em que uma mulher de uma família acaba sendo sorteada para ser sacrificada. Ou seja, essa pessoa vai ser apedrejada por todos os moradores daquela vila. Então todo ano isso acontece. Lendo esse conto, eu não pude deixar de me lembrar de filmes como Jogos Vorazes, que brincam muito com essa coisa de um evento acontecer anualmente e acontecer um sacrifício ali nesse evento. E lendo esse conto da Shirley Jackson, não pude deixar de pensar em algumas questões em relação ao conceito que a gente tem na nossa mente quando a gente fala em tradição. Muitas vezes, quando a gente pensa em tradição, a gente pensa em alguma coisa boa, em alguma coisa que está ali no valor da sociedade, que está ali no coração daquele povo. Mas muitas vezes a gente não para pensar se a tradição é uma coisa positiva ou negativa. Não necessariamente uma coisa que é tradição na sociedade acaba sendo positiva. Não é porque uma coisa é tradicional ou porque uma coisa faz parte de uma tradição que ela é necessariamente boa. Né? Só a gente pensar em termos históricos em quantas coisas que a gente não encarava como tradição e que na verdade eram práticas muitas vezes até criminosas. Né? Então, quando a gente pensa em tradição, a gente não pode esquecer que a tradição pode não ser ética e que ela pode não ser moralmente aceitável para todo mundo que faz parte daquela sociedade. Quando a gente pensa em tradição, a gente não pode deixar de lado o fato de que algumas tradições podem ser excludentes. Algumas tradições podem ser discriminatórias, por exemplo, se a tradição diz que um povo X deve ser discriminado, ou que um povo de uma etnia X deve ser apartado da sociedade. Né? A gente não pode deixar de lado que algumas tradições podem ter esse peso negativo em relação a alguns grupos sociais. Quando a gente pensa também em tradição, a gente não pode esquecer que muitas tradições são baseadas em crenças. E essas crenças podem não ser verdades ou serem baseadas em coisas que não têm respaldo na realidade. Como é o caso das coisas que acontecem aqui na loteria. A loteria da Shirley Jackson talvez seja o texto que mais discuta isso de uma forma assustadora, porque se trata de um conto de terror, mas que deixa claro que não necessariamente uma coisa é tradição
que ela é benéfica para todo mundo, né? E não existe nenhuma justificativa plausível, científica, concreta no mundo real que o sacrifício de alguém vai garantir uma colheita para aquela sociedade. Tanto é que no meio do conto, quando a gente vai acompanhando as conversas que estão ali rondando os cidadãos, a gente vê que algumas pessoas falam para outras: ah, mas eu fiquei sabendo que no vilarejo X já não acontece mais loteria. Ah, eu fiquei sabendo que na região Y a loteria já não acontece mais há alguns anos. Então, aqui essa questão do questionamento, mesmo em relação à tradição, acontece. Mas, especificamente nesse vilarejo que se passa a loteria da Shirley Jackson, existem muitas pessoas que levam muito a sério essa tradição da loteria, que não deixam ela acabar. A gente tem algumas pessoas aqui no conto que falam orgulhosamente: essa aqui é a loteria de número 76 da minha vida, eu já vejo isso durante toda a minha vida. Então existe muita resistência na mudança por parte dessas pessoas que aparecem aqui na loteria. Mas a tradição, por outro lado, ela não pode ser lida só dessa chave negativa que eu comentei, né? A tradição também traz pontos muito positivos para as pessoas que vivem em uma sociedade. Então a gente não pode também esquecer que muitas tradições promovem solidariedade, promovem a transferência de conhecimento, principalmente quando a gente fala em conhecimento ancestral, né, que vem de gerações. A gente não pode esquecer que tradições mantêm muitas vezes laços familiares ou laços entre as pessoas de uma forma muito forte. Então não é que a tradição seja algo ruim ou que a tradição seja algo bom intrinsecamente, mas sim que a gente sempre deve olhar tradições e costumes e valores morais com um olhar crítico, sempre pensando se aquilo realmente faz sentido para a sociedade, se aquilo traz paz para as pessoas, se aquilo não exclui outras pessoas da sociedade. E nesse sentido, a loteria da Shirley Jackson faz esse questionamento de uma forma muito interessante, em formato de conto de terror, que eu achei bem bom de ler. É uma leitura muito rápida, como eu comentei, é um conto que tem menos de 10 páginas, ele está disponível aí pela internet, ele está disponível aqui nessa compilação. Em 2023 foi lançada uma compilação de contos da Shirley Jackson, então vale muito a pena conferir. E o que eu achei interessante nessa edição aqui que saiu da Dark Side em 2023 foi, de fato, essa adaptação em formato de história em quadrinhos. E não só uma adaptação em formato de história em quadrinhos, mas o ilustrador, né, que fez esse trabalho é neto da Shirley Jackson, e ele tem uma introdução bem legal aqui nessa edição da Dark Side que eu recomendo. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, de se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar na descrição o link tanto dessa edição da Dark Side, quanto da compilação da Companhia das Letras e também da compilação de contos específicos da Shirley Jackson que a Companhia das Letras fez. Lembrando que se você comprar qualquer produto pelo link, você vai ajudar o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui, até o próximo vídeo, tchau!